Graças a Deus, irmãos. Amém? Aleluia. Como eu disse de manhã, muito bom nós estarmos aqui juntos, revendo muitos irmãos, conhecendo outros, E tenho certeza, como disse o pastor Kelso, Deus tem uma palavra no teu coração, de cura, de restauração. Deus tem usado na vida da minha esposa, nesse ministério, há um pouco mais de 10 anos. E com certeza Deus tem reservado isso para a sua vida nessa noite. Abre o seu coração nesse sentido. Amém? Aleluia. Foi muito bom passar o dia aqui com os irmãos. Tive um almoço aí. Quem são meus companheiros de almoço aí? Tivemos alguns companheiros de almoço. Eu ri bastante, com esses irmãos. Não está ri tanto, Estou tendo outra visão de vocês, Foi muito divertido, foi muito bom, muito gostoso, Gostaria, desde já que você lisse aí a sua Bíblia, a palavra, no livro de Jó, capítulo 2, verso 7, capítulo 2, verso 7, traga um abraço do presbitério de Bebedouro. Como o irmão o Oswaldo esteve lembrando de manhã, o pastor esteve lembrando de manhã, o pastor Kelso também agora, Nós fizemos parte aqui desse momento tão importante. Nós somos um corpo mesmo, no início dessa igreja tão amada, tão querida. É bom nós estarmos aqui juntos, renovando essa aliança, esse compromisso que temos de orar, de interceder com essa igreja que cresceu muito, cresceu demais. Glória a Deus por isso, Jó capítulo 2, versículo 7. Quem esteve de manhã é a mesma palavra. Eu sei que Deus, se você voltou, eu sei que Deus vai completar isso no teu coração de uma forma grandiosa e tremenda, em nome do Senhor Jesus. Jó capítulo 2, no verso 7 em diante, a palavra diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conserves a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Aleluia. Algo que nós não devemos esquecer, que estava meditando de repente aqui todo o período do louvor, que abrindo parênteses aqui, foi tremendo, juntando aí os dois grupos. Fala: Deus, será que eu estou no céu? O céu desceu até aqui? Aconteceu, Porque realmente me identifiquei demais com esse momento aqui. Na verdade, o cristão tem que se identificar com esse momento de louvor e adoração, Porque no céu isso vai ser uma continuidade, Então me senti muito à vontade, senti o Espírito já curando, restaurando a minha vida ali, falando no meu coração, Antes de eu ministrar cura para alguém, Deus está curando na minha vida, E Deus estava falando comigo algo que eu não disse de manhã, mas que eu acho importantíssimo, No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, duas coisas que nós não podemos esquecer. O Espírito estava falando comigo ali, duas coisas, Rogério, que você não pode esquecer. A primeira coisa: você veio do pó da terra, Você tem uma humanidade, seus pés estão nessa terra, Você tem algo terreno, você tem um pó em você, você é pó, Sem mim, sem a presença de Deus, realmente nós somos só pó, só resta pó. Então Deus está falando comigo ali durante todo o momento do louvor, a ceia e tudo mais. Segunda coisa que nós não podemos esquecer, que está escrito ali nesse mesmo versículo 2,7 de Gênesis: Deus soprou em nossas narinas o Espírito de vida. Duas coisas que nós não podemos esquecer: eu sou humano, eu sou pó. Segunda coisa: Deus está em mim, Ele soprou o Espírito dele sobre mim, o Espírito de vida sobre mim. Eu gostaria de começar essa mensagem diferente de manhã, dizendo isso, ressaltando isso, porque está queimando isso no meu coração,
Nós não podemos esquecer isso. Sabe por quê? Muitas vezes, quando eu estou atendendo alguém, eu vejo a pessoa toda ali cheia de resistência, com aquelas pedras todos aqueles bloqueios, aquelas muralhas, sendo que Deus quer chegar ali, curar, e restaurar. Deus quer curar o seu coração nessa noite, quer te restaurar. Tira essas muralhas, tira essas dificuldades, essas barreiras, esses empecilhos da sua vida nessa noite. Entenda uma coisa: seus pés estão na terra, sua cabeça está alto, voltado para o céu. Você é humano, você é terreno, você é pó. Você precisa, carece e depende de Deus. Deus soprou em você o Espírito dele, por isso você está em pé hoje. Agora, entrando aqui no texto, então, o livro de Jó. O título dessa mensagem é Pressões Emocionais. Nós passamos por muitas pressões emocionais. Quando eu estava ontem orando sobre o que ministrar hoje, e o Espírito começou a me levar sobre isso, puxa, eu vou ministrar sobre pressões emocionais nos 10 anos de comemoração da igreja. Mas o Espírito disse sim, amém, é isso. Então eu vou ministrar pressões emocionais. 10 anos de uma igreja, 10 anos que você talvez está aqui desde o início, ou talvez faz 3 anos, 5 anos, bom, não importa. Você faz parte da história dessa igreja, mesmo que você chegou dessa semana. Você faz parte já da história dessa igreja. Foram 10 anos. 10 anos que com certeza não foram só alegrias, cânticos de vitória, que pegou ali o violão e começou a dançar em volta da piscina e fazer um churrasco. Com certeza não foi só isso, mas foram momentos também de pressões psicológicas, pressões emocionais. Mas Deus nos faz lembrar nessa noite que mesmo com essas pressões, Ele nos garante algo a respeito da sua palavra. Jó aqui está passando por momentos de pressões, pressões no seu físico, esteve ali. Na verdade, Jó vivia uma vida muito boa, muito agradável. No início do capítulo diz a Bíblia que era um homem temente a Deus, um homem que tinha um exemplo de vida para outros, a sua família abençoada. Ele anualmente oferecia sacrifício até pelos seus filhos. Jó era cercado de graça, de bens, de misericórdia de Deus. É uma vida que todo mundo gostaria, até ali, porque de repente a coisa mudou. A partir desse versículo que nós lemos, a vida de Jó mudou completamente de uma forma negativa. Jó teve muitas perdas, perdeu na sua saúde, perdeu financeiramente. Era um homem muito próspero, rico, abençoado. De repente agora se vê sem nada, e de repente ele perde também seus filhos, e perdas atrás de perdas, e de repente pressões atrás de pressões, ou pressões em cima de pressões. Então nós vemos aqui neste momento que a pressão era tão grande na vida de Jó, que ele estava sentado sobre as cinzas. Estava em meio às cinzas, e ali o seu corpo, coberto da cabeça aos pés, diz a Bíblia, ele com o caco ali raspando, com certeza muita dor, muito sofrimento. Esse agora era o estado da vida de Jó. Não era nada legal. As pressões vieram sobre ele, muitas pressões vieram sobre ele, e já não bastasse tantas pressões, existiam as pressões emocionais, no seu emocional. Perguntas que se fazia para a sua alma, no seu coração. Perguntas que vinham de fora, como colocações da sua esposa. Você ainda está conservando a sua integridade, abandona. Algumas versões diz, outras diz amaldiçoa, como eu li na minha versão. Amaldiçoa seu Deus, morre. Porque é tanto sofrimento que você está passando, que te resta? Morrer. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas mesmo assim, diz a Bíblia, ele conservou ali a sua integridade, não pecou contra Deus. Ele disse: você está falando com uma pessoa doida. Em meio a tanta pressão, até mesmo os seus amigos que vinham, e diziam o seguinte: o que está acontecendo com você, Jó? Você pecou? O que está acontecendo? Então muitas pressões Jó estava atravessando ali, estava vivendo, muitas cobranças na sua alma, no seu coração. Mas em meio a tantas pressões, este homem ele conseguiu extrair algo bom. Eu estava dizendo pela manhã, que quando você pega ali a azeitona, você vai pressionando ela, na verdade eu não sei fazer isso, mas sei que é por aí o caminho.
A azeitona é pressionada e sai dela o quê? Algo muito bom, o azeite. E azeite é gostoso, né? Isso é bom, faz bem para a saúde. Então a azeitona é pressionada e ali é extraído algo muito bom, mas debaixo de uma pressão, o azeite. A mesma coisa acontece, né, com as uvas, né, quando são ali pisoteadas, antigamente, né, ou pressionadas, ali é extraído o suco da uva, é extraído o vinho, algo bom, né, que fala de alegria, mas teve que ter ali uma pressão. A mesma coisa eu vou trazer até dentro da nossa casa, quando você ali parte uma laranja, e você tem agora o espremedor de fruta, né? A vida das mulheres vai melhorando cada dia, não é isso? A minha esposa, esses dias atrás, era uma máquina agora que seca, né? Então as coisas vão melhorando. Então você tem um espremedor de fruta na sua casa, você parte a sua laranja e coloca lá, mas você tem que espremê-la. Né? Para quê? Para extrair o suco natural da laranja. É muito melhor, né, do que a do saquinho, né? Aquele produzido quimicamente. Muito melhor. O mesmo acontece com o limão. Você parte também, você pressiona ali e sai o suco de limão. Então nós devemos entender algumas coisas naturais. Deus fala conosco naturalmente para entendermos coisas até espirituais ou do nosso dia a dia, da nossa vida, né, que muitas vezes é passada por pressões. Nós somos muitas vezes espremidos. Deus permite, que há uma permissão de Deus, né, no caso de Jó, né, que ele fosse espremido, que viessem pressões na vida dele. Meu irmão, vejo algumas pessoas lá no centro de missões, na escola, né, qual Deus nos colocou lá para estar à frente, né, alguns jovens que estão lá, que muitas vezes são apertados, são pressionados, e é assim que a gente conhece as pessoas. É dessa forma que a gente conhece o coração, né, dos alunos e a nós mesmos, né, quando nós somos pressionados. Eu também trato lá com os funcionários da igreja, não são poucos, né, e muitas vezes chego para ali exortar, chamar a atenção a respeito do trabalho, uma tarefa ou outra. Quando você confronta a pessoa muda, parece mais a mesma, né? Porque é pressionado. Quando a pessoa é pressionada, alguns reagem de uma forma negativa, e Deus espera que a gente reaja de uma forma boa, positiva. Mas como é possível reagir positivamente quando somos pressionados? Como é possível? Quando nós entendemos, né, que nós somos pó, mas que Deus está em nós. Eu sou pó, né? Eu devo ser pressionado mesmo. Eu vou passar por situações difíceis. Jesus mesmo disse: no mundo nós teremos aflição, mas tem bom ânimo. Peraí, acorda, desperta a sua alma. Como o salmista diz: peraí, acorda a alma. Ele diz para a sua própria alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu rochedo, o meu Deus forte. Às vezes há muitas indagações no nosso coração, na nossa alma, são pressões que vêm ali nos apertando de todos os lados. Mas não podemos esquecer que muitas vezes nós vamos passar por pressões, e Deus espera que você se lembre, né, da palavra dele, se lembre que ele está contigo nas pressões. Jó fez questão de não esquecer do seu Deus, de não deixar o seu Deus nos momentos de pressões. E quer pressões que nem Jó passou, misericórdia, eu quero longe de mim essas pressões, longe de mim. Mas sei que muitas pressões serão inevitáveis. Talvez você já passou por muitas pressões como igreja nesses 10 anos. Talvez você já passou por muitas pressões como família, como pessoa. Eu estava dizendo uma manhã, um pedacinho do meu testemunho, que alguns anos atrás, jovem, eu sou, mas 17, 18 anos, que eu passei por uma situação de muitas pressões e veio uma depressão. Muitas pressões se acumularam no meu coração, não soube resolver ali as situações, e se acumulou dentro de mim, e passei por 1 ano e meio, dormindo e acordando chorando, sem saber muitas vezes o porquê, querendo morrer ao mesmo tempo tendo medo de morrer. Quem passou por depressão ou tem vivido situações assim hoje, eu tenho uma boa notícia para você. No meio dessa depressão, no meio dessas pressões, Deus vem com escape. E a melhor coisa é recorrer em Deus, na palavra dele.
meu coração se aquietava, meu coração se acalmava quando eu abria a palavra, quando eu chegava do trabalho. Não queria trabalhar, mas quando eu chegava do trabalho, eu queria abrir a palavra, porque aquilo acalmava, aquietava o meu coração, trazia esperança para o meu coração. A palavra vai preencher a sua vida, vai curar o seu coração, e vai vindo com bálsamo de Gileade, vai pingando as gotas de óleo no seu coração, até que quando um dia você acorda e fala: não existe mais depressão, ela foi-se embora. Meu irmão, 20 anos, eu não sei mais o que é depressão. Eu te pergunto, ela não quis bater a porta novamente? Muitas vezes, mas eu não deixei mais entrar. Sabe por quê? Eu sou humano, eu sou terreno, mas o Espírito de Deus está sobre mim, está em minha vida. Eu sei, como diz Jó, eu sei que meu Redentor vive, e por fim o louvarei. Por fim o louvarei. Meu irmão, nós temos que pegar o exemplo da vida de Jó e entender o seguinte: as pressões emocionais virão, as pressões virão de todos os lados, mas nós temos que cantar: o nosso Redentor, Ele vive, Ele está conosco, aquele que vem nos redimir, nos salvar, nos libertar, Ele está conosco, Ele não se esquece de nós, Ele não nos desampara em momento algum, mesmo que eu ache que Deus não está ali, que Deus se esqueceu de mim. Não, Deus está muito próximo. Quinta-feira eu estava no ensaio do coral como integrante, uma pessoa qualquer, ali fazendo parte, tentando cantar, não como eles, mas estava tentando cantar ali no coral, e de repente eu percebi que uma pessoa chegou atrasada, quase no final do ensaio. A igreja lá já está um pouco grande, e algumas pessoas eu já estou me perdendo, estou conhecendo todos. Falei: poxa, essa pessoa entrou no coral, chegou atrasada, o que está acontecendo? Eu estava lá no meio do pessoal e fiquei só observando, mas ele não cantou. Puxa, eu não vi ele no ensaio nenhuma vez, vai entrar hoje, vai falar com o regente, vai entrar hoje. E de repente terminou o ensaio e tudo mais, essa pessoa ficou ali saindo e embora, e eu ia ajudando a guardar algumas coisas, e eu vi que ele olhava para mim, e parece que estava me seguindo dentro da igreja. Ele quer falar comigo, mas eu não conheço esse rapaz, vamos lá, então vou facilitar, vou até ele. Oi, tudo bem, prazer e tal. Ele começou já a chorar: posso falar com você? Eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com você. Eu falei: poxa, vamos sentar, onde que você quer? Não, aqui tá bom, tá ótimo. Todo mundo foi embora ali, e eu fiquei conversando com aquele rapaz. Ele disse: pastor, 43 anos, na verdade eu não sabia que era um pastor, depois ele ficou sabendo. 43 anos eu tenho, sou solteiro, e faz 20 anos que eu vivo debaixo de uma vida de depressão, sinto pânico, e está terrível a minha vida. Eu tenho um revólver dentro de casa, agora só eu e minha mãe, e eu não sei mais o que fazer. Tentei passar muitas vezes na aeronáutica, isso sempre foi meu sonho, e eu estou frustrado, e a minha vida não vai. E essa semana eu tentei me matar de novo, apontei o revólver na minha cabeça. Eu não sei por que eu não fiz, muitas vezes eu fiz isso, eu não sei. Será que Deus existe? Tudo confuso, a sua alma toda atribulada ali. Alguns tempos atrás eu ficava perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor manda essas pessoas até a mim? Até que o Espírito Santo falou: poxa, eu preciso responder isso para você. Muitos anos atrás, o que você passou? Por que você não vai ajudar essas pessoas? Então hoje eu não faço mais essa pergunta, No meio de tantas pessoas ali do coral, 40 pessoas, ele foi até mim, nem conhecia. Eu falei: você me conhece? Já veio na igreja? Não, nunca vim, mas eu queria falar com você. Porque eu, não vou perguntar mais, Antes eu perguntaria. Mas Deus, fala para o seu irmão: Deus vai te usar naquilo que você foi pressionado. Aqueles tempos, você lembra? Aquele tempo que você foi pressionado, que você achou que não ia sair dela, daquela pressão, de repente saiu, e saiu vitorioso, porque saiu azeite, porque saiu vinho. Mas para quê? Porque tem gente passando hoje pelas mesmas situações que você, ou parecidas, e Deus quer te usar. Aí já marquei aconselhamento com ele, pastor, é assim, coração pastoral, eu não posso deixar de acompanhar esse rapaz. Eu preciso agora dar esse apoio para ele. Meu coração apertou, nós vamos acompanhar esse rapaz. Meu irmão, Deus tem um escape, Deus tinha um escape para a vida de Jó. É esse mesmo Jó que diz lá no finalzinho do capítulo, 42, na verdade lá neste capítulo, que ele diz: antes que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. As pressões servem para nós se aproximarmos de Deus.
elas vêm, nós devemos extrair coisa boa disso. É possível nós extrairmos coisa boa disso. É no momento de fraqueza que Deus fala que vai ministrar força. A força vai vir quando eu estou fraco. É quando eu estou fraco que eu preciso me alimentar, me fortalecer. Muitas vezes eu não quero nem comer quando eu estou fraco, quando eu estou doente. Talvez você rejeita a comida, não quero. Você rejeita os convites, né, de ir na casa de uma pessoa, você está doente, você não quer ver comida na sua frente, você está mal. Mas é nesse momento que você tem que se esforçar, né, para tomar pelo menos uma sopa ali, para se fortalecer. Meu irmão, em momentos de fraqueza, que nós devemos buscar na palavra a força, o alimento que nós precisamos. É no meio das pressões que vai ser extraído algo bom. Jó começou a entender isso em Deus. As pressões vieram, e lá no finalzinho ele entendeu, e finalmente ele disse: poxa, antes eu só ouvia falar do Senhor, eu achei que conhecia, que eu te via, mas agora meus olhos te veem. Agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu tenho uma nova experiência contigo. As pressões servem para você e eu se aproximarmos de Deus. Fala para o seu irmão: você deve ficar mais próximo de Deus. Tem gente, tem duas versões aí, né, de comportamentos, né? Tem gente que no meio da pressão diz: vou parar com tudo, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, né? Não foram poucas pessoas que chegaram até mim e falaram assim: pastor, eu vou largar o ministério, vou parar com tudo, vou parar o louvor, vou sair dos jovens, já fui líder de jovem, né? Já fui líder de louvor, passei por algumas áreas da igreja. Já ouvi isso muitas vezes: vou parar. Por quê? Porque está debaixo de pressão. Quando se está debaixo de pressão, não deve parar nada. Uma moça, uns tempos atrás, chegou: pastor, eu estou numa pressão muito forte lá no meu trabalho, né? O meu chefe, né, fica me pressionando, descobri que eu sou cristão, né? Cristã, e o negócio começou, a perseguição começou, e os meus colegas de trabalho, eu não estou suportando mais, eu vou deixar, mas eu quero buscar uma palavra. O que o senhor tem para me dizer? Eu falei: não deixe. Mas como assim? Está difícil demais. No momento das pressões não devemos deixar nada. Não devemos deixar nada. No congresso de missões, né, nós ouvimos uma palavra tremenda do pastor Daniel Alves, e ele disse o seguinte, né, estava falando sobre a fornalha, né? O fogo estava lá, né, e aqueles homens, não ficou nem um cheirinho de fumaça, mas o que queimou foram as cordas, as correntes, as cadeias. Meu irmão, no meio do fogo, da fornalha, das pressões, o que Deus quer fazer é tirar as correntes, as cadeias que te prendem, de você caminhar, de você prosseguir. São 10 anos na igreja, 10 anos, e Deus quer queimar essas correntes, as cadeias que ainda existem, que ainda possa existir na sua alma, no seu coração. Ele quer vir com cura e restauração na sua vida, para você ir mais longe, mais adiante. Deus falou para Elias: com a força dessa comida você andará muitos e muitos dias. Meu irmão, com a força da palavra, do alimento da palavra, você vai prosseguir muitos e muitos dias. E tem gente aqui nessa noite achando que deve parar, mas Deus está te dizendo: com a força dessa comida você prosseguirá muitos e muitos dias na minha presença. Muitos dias, irmãos. Tem um outro exemplo aqui, na verdade são muitos, mas eu peguei mais um aqui, 1 Samuel capítulo 1, você conhece muito bem a história de Ana. Vamos ler alguns versículos, capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 2 em diante. Ele vai falar de um homem chamado Eucana, capítulo 1, versículo 2, prosseguindo. Diz: tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia seu sacrifício, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar. Fala comigo: excessivamente para irritar. A
pressão era forte, era grande aqui na vida de Ana, né? Então, continuando, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, versículo 7, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Fala comigo, a outra a irritava. Isso não. Muitas pessoas vêm, em vez de ajudar, né, a coisa está difícil e vem jogando um peso maior. Assim estava acontecendo aqui com Ana. Penina vinha e pressionava. Continuando esse versículo aqui, pelo que chorava e não comia. Versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então é claro que ele notou que a situação não estava boa, a pressão estava grande no coração da sua esposa. Ele queria ajudar. Peraí, você não precisa passar por isso. Pelo menos de mim você não vai sofrer isso. Eu não estou te cobrando filhos. Tem pessoas que se sentem cobradas por muitas coisas, e realmente hoje a sociedade nos cobra de muitas coisas, né? O jovem é cobrado de muitas coisas. A gente tem mais contato com o jovem na bebedouro, né? O jovem é muito cobrado em todas as áreas aí, fase da sua vida, né? É cobrado no relacionamento, né? Quando começa a namorar, é cobrado nos estudos, é cobrado no trabalho, e assim também, é claro, acontece com os casais mais velhos. Existem cobranças, e elas vão continuar existindo, mas é o que eu estou falando aqui, que no caso de Ana, ela estava passando já por uma pressão, ela já estava sofrendo isso nas suas emoções, a coisa já não estava fácil para ela, mas não bastasse, né, vinha alguém para ali gotejar, pingar, né, machucar, ferir. Algumas pessoas se aproximam para te ferir, mas não veja essa pessoa como seu inimigo. Comece a enxergar e tentar extrair algo bom disso. Eu tive uma fase difícil lá na igreja, quando eu liderava uma área da igreja, né, que algumas pessoas se reuniram e falaram: nós não aguentamos mais a sua liderança, é importante que você saia. Eu falei, o meu coração naquele momento foi: poxa, então eu vou deixar mesmo, né? O pastor Pedro falou assim: não é para você deixar. Como eu disse, quando nós somos pressionados, o mais fácil é dar tchau, né? Comprar, né? Armar o passaporte, carimbar e vou botar bem longe. É mais fácil fazer isso. Então foi o primeiro pensamento que me veio: eu vou deixar mesmo. Afinal são 7 pessoas contra 1, então para que isso? Para que eu devo passar por isso? Não, é melhor deixar, melhor abandonar. E a direção veio: então você não vai deixar, não é tempo de deixar. Um dia você pode até deixar. Realmente eu deixei aquela rede, mas no tempo de Deus, da maneira certa, né? As pressões vêm, e muitas vezes são pessoas que estão ao nosso lado que nós amamos, mas olha diferente essas pessoas a partir de hoje. Tenta extrair algo bom, trate elas diferente, trate mais com carinho, com mais amor, se dedique mais a elas. Foi o que eu fiz na época. Então, se eu tenho que ficar, então eu tenho que amar mais essas pessoas, eu tenho que me aproximar mais delas. Existe uma dificuldade de relacionamento, então eu tenho que me esforçar para vencer isso como líder, né? E Deus deu graça, né? Quando eu saí, choraram, né? Então, irmãos, Ana estava ali atravessando esse momento difícil, a crise estava grande, a pressão estava grande. A Bíblia diz: ela não estava mais se alimentando. O seu alimento era o choro, era o choro dia e noite. Ela não queria mais comer. E o seu marido fala: não precisa disso. Mas ela queria muito, né, ter um filho. E ela fez um voto, ao Senhor, versículo 11, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Meu irmão, nós devemos enxergar Deus na situação. Nós devemos ver Deus no meio das pressões. Jó enxergou Deus. O que? Amaldiçoar Deus? De jeito nenhum. Eu sei quem é meu Deus. Meu Deus é o meu Redentor, Ele vive. Jó disse isso. Ana já disse diferente. O meu Deus é o Senhor dos exércitos. Eu fiquei meditando nisso e falei: Senhor, ela não era uma guerreira, né? Ela não era uma mulher com escudos, com espada, que saía à guerra. Não. A mulher estava atravessando uma guerra interior, uma pressão emocional terrível, mas ela olha para Deus, ela ora ao Senhor e diz: o Senhor dos exércitos, Ele que guerreia as minhas guerras, as minhas batalhas interiores. Meu irmão, você deve clamar a Deus de acordo com aquilo que você está vivendo.
Abra o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Declare quem Ele é para você. Quem é o seu Deus? Quem é o teu Senhor? Não são o que as pessoas dizem. Como a mulher de Jó está dizendo, abandona seu Deus e morre, porque Ele te deixou. Ele te desamparou, com certeza era esse o sentido da conversa. E Jó falou, não, eu não vou deixar. E Ana disse, o Senhor é o meu Deus, o Deus dos exércitos. Ele guerreia por mim, Ele guerreia essa guerra que eu estou atravessando. Ele vai transformar desonra em honra. Meu irmão, uma mulher que não tinha filhos naquela época, uma mulher totalmente desonrada, reprovada, caluniada muitas vezes. Há uma vergonha, um manto de vergonha que estava sobre Ana. E que guerra, que batalha que ela estava atravessando no seu interior. E ela disse, o meu Deus, o Deus das batalhas, o Senhor dos exércitos. Quem é o seu Deus? Quem é aquele que está contigo? Você consegue ver Ele? Ou você está como aquele rapaz que encontrou comigo no coral e disse, sabe que Deus existe? Tem pessoas que chegam nesse ponto e falam, pastor, eu ouvi falar tanto de Deus, mas será que Ele existe? Porque eu não consigo ver. Tem gente que não consegue ver, tem gente que não consegue ouvir Deus no meio das pressões. Afinal, são muitos que estão ali tampando os ouvidos, cegando os olhos. Mas é nessa noite que Deus quer tirar as escamas dos seus olhos e abrir os seus ouvidos. Fatar, abra de ouvido, em nome de Jesus, para ouvir a voz do Senhor, teu Deus. E te convidar também a abrir Ezequiel, capítulo 1. Aleluia. Quem é o teu Deus? É aquele que te redime. Quem é o seu Deus? É o Senhor dos exércitos. Ezequiel capítulo 1. Você precisa saber quem é Deus. Você precisa saber o que Ele pode fazer por você. A Bíblia diz que Jesus, Ele passou, não é o texto aqui, né? Passou uma aparência. Você pode abrir na Ezequiel capítulo 1. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele passou com a cidade de Gadara e entrou no cemitério, né? E ali surgiu então os demoniados, né? De Gadara. E ali que nós ouvimos na palavra Mateus capítulo 8, se me falha a memória, né? Que eles gritaram, que nós temos contigo, Jesus, filho de Davi. Os demônios sabem quem é Jesus. E porque muitas vezes nós esquecemos quem é o nosso Deus. Você não pode esquecer quem é o seu Deus. Como Jó disse, como Ana clamou, você não pode esquecer quem é o teu Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia, no 4º mês, que estando eu no meio do quem? Dos exilados, dos cativos, né? Junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. É no meio de um cativeiro, no meio das pressões, que Deus quer abrir os nossos olhos, para que nós possamos ter visões de Deus. Não visão da situação, não visão das crises, das dificuldades. Tem gente que só consegue enxergar a crise, o cativeiro, a dificuldade. É no meio dos exilados que Ezequiel estava, no meio do povo cativo. Irmão, é difícil passar por pressões, mas o mais difícil ainda é quando você não tem uma pessoa do lado para te dar uma palavra amiga de conforto, de consolo. Ezequiel estava assim dessa forma. Ele estava ali no meio dos exilados, dos cativos. Que papo será que eles tinham? O que eles estavam conversando? Sabe o que eles estavam falando, né? Palmeiras que estava perdendo, né? Ou estava falando do outro time que estava ganhando, ou estava tendo uma conversa descontraída que nem a gente estava tendo no hora do almoço, é bem gostosa. Não. Qual será a conversa de cativo? Quando você encontra uma pessoa que está presa, que está cativa, que está sofrendo, qual é a conversa dela? É quando eu atendo algumas pessoas que estão no cativeiro emocional, o que eu espero ouvir delas? É claro, são coisas negativas. Muitas vezes eu chego em casa pesado e falo, Senhor, tira esse peso de tantas coisas pesadas que eu ouvi.
Essa é a conversa dos cativos. Ezequiel estava nesse ambiente, nesse cenário, estava envolvido, estava no meio, diz a Bíblia, estava em meio a isso, essa situação. E Deus faz questão de abrir a visão, de abrir os olhos dele, né? A sua visão foi aberta, capítulo agora 2, né? Versículo 1. Vocês sabem com certeza esse versículo que Deus disse, e a voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. No momento que nós estamos no pé, aos pés, aliás, nós estamos no pó, prostrados, angustiados, Deus olha para nós, ouve o nosso clamor e fala: coloque-te em pé, porque eu vou falar contigo. Há tempo para todas as coisas, meu irmão. A Bíblia diz em Eclesiastes: há tempo para tudo, há tempo para você chorar, para você clamar, para você guerrear. Há tempo para tudo, há tempo de ficar prostrado, mas há um tempo que Deus vai te dizer, vai olhar como olhou para Ezequiel: põe-te em pé que eu falarei contigo. Eu não quero falar com você prostrado, não quero falar com você no meio do povo exilado, mas eu quero que você se posicione, que você fique em pé, porque eu tenho algo diferente para a sua vida. O povo estava vivendo uma vida de cativeiro por causa, né, ali do pecado e tudo mais, mas Deus tinha uma história diferente para o povo. Deus tinha uma história diferente para Ezequiel. Deus tem uma resposta, uma história diferente para mim e para você. Para o sofrimento, para as pressões emocionais que Ezequiel estava sofrendo em todo o povo. Era muita pressão, né? Ser tratado como escravo não é fácil, não. Eles estavam vivendo uma vida de escravidão, de prisões. Mas Deus fala: eu abro a tua visão agora, eu te mostro todas as coisas. Deus vai te mostrar tudo, meu irmão. E Deus vai te ajudar a extrair algo bom dessas pressões. E Deus vai falar contigo, como falou com Jó, como falou com Ana, e veio com resposta. Deus quer vir com resposta na sua vida nessa noite, nesses dias. Ele está te dizendo: põe-te em pé e falarei contigo. Chegou um momento ali, o final dos 18 meses da depressão, né, que eu passei, que eu vivi, que eu não queria, e eu não quero mais passar por isso, não vou passar mais. Né, que Deus falou: põe-te em pé, porque agora eu falarei contigo. Basta, chega, cesse esse tempo da sua vida. Na vida nós temos fases, nós temos estações, e chega um momento que Deus fala: a primavera já chegou, o sol está brilhando sobre você, está florindo, já cessou o tempo do luto, há uma veste agora de alegria. Meu irmão, há tempo de Deus, há tempos de Deus para a nossa vida. E Deus diz para o meu coração, para o seu coração, né, põe-te em pé, se posicione, toma uma postura diferente no meio das pressões, haja diferente, tenha uma ação diferente. Né, quando você é confrontado, você reagir de tal forma, haja agora diferente, faça algo novo diante de Deus. Você não vai ter algo novo se você continuar fazendo as mesmas coisas. É tempo de mudança. Por isso que Deus fala para Ezequiel: é tempo de mudança, é tempo de você ficar em pé, é tempo de você se posicionar diferente. Chegou um momento que Deus falou para Jó: Jó, basta, cesse todo o seu sofrimento, agora você tem um novo, eu te dou um novo. Meu irmão, Deus quer dobrar a honra na sua vida. Em Isaías fala isso, em Isaías 61, lugar da tua vergonha, Deus vai vir a honra. Ele vem sobre você nessa noite, sobre a sua casa, sobre a sua família. No final do culto da manhã, muitas pessoas me procuraram, né, para orar em situações emocionais, em crises emocionais. E a palavra que eu dei foi: Deus tem um tempo novo, né? Tem algo diferente para a sua vida. Cesse o teu sofrimento sobre a sua alma, sobre o seu coração. Pastor, como você sabe disso? Não tem tempo para tudo, mas eu creio que está cessando esse sofrimento na vida daquelas pessoas. Em nome de Jesus, fala do seu irmão: põe-te em pé, que Deus falará contigo. Vamos falar contigo. Mas ficar em pé mesmo, irmãos. Põe-te em pé, Deus falará contigo. Amém? Essa é a noite da tua vitória. É a noite que você pode dizer: Deus, cesse isso sobre mim. Não sei se você tem atravessado por pressões, mas fala: pastor, essa palavra não é para mim, porque eu não tenho atravessado pressões nenhuma. Mas com certeza para você, porque Deus está te alertando, aquelas pressões que você passou,
as pressões, né, que te afligiram a sua alma. Presta atenção, olha para o seu lado. Há algumas pessoas passando por isso. Estenda a mão dessas pessoas. Abra os seus lábios. Seja um profeta como Ezequiel foi. Deus abre a sua visão para ser um profeta na vida dessa pessoa. Deus abre a sua visão e os seus lábios para você profetizar na sua casa, no seu trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não escolheu essa igreja toda. Deus não levantou essa igreja no Cambuí para apenas um pouco se reunir e viver em comunidade, mas para ser homens com o pé no chão, cabeça no céu, para ser homens que têm pó no seu corpo, mas que têm o Espírito de Deus vivo dentro de si, que irão estender as mãos e profetizar sobre vidas. Foi para isso que Deus te chamou, para você ser um profeta. Por que Deus escolhe Ezequiel? Por que Deus escolhe você? Porque no meio dos exilados, dos cativos, Deus olha para Ezequiel e fala: põe-te em pé e falarei contigo. Por que Deus te traz essa noite para te dizer isso? Se posicione e coloque em pé, porque há muito que eu vou te dizer, há muito que eu vou falar contigo. Meu irmão, isso não é a palavra toda para o seu coração, não é a palavra completa para o seu coração, porque eu sei que é nas madrugadas que Deus vai completar essa palavra para o seu coração, porque eu sei que é durante essa semana que você vai se lembrar de algumas coisas, que Deus vai te instruir e falar: lembra? Eu sou aquele que fala contigo. Há quantas palavras que eu ouço nos domingos, nos cultos, nas reuniões, e que eu guardo no coração, como Maria guardou, né? E que de repente, no momento certo, o Espírito me lembra. Lembra da palavra? Me lembra o que eu disse? Lembra que eu falei contigo? Pois é isso. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos.